Olá, Devs. Meu nome é Leonardo Moura e você está na Flutterando, o maior canal de Flutter do Brasil. Pessoal, eu queria primeiro agradecer a receptividade do curso de Flutter da Coder que nós lançamos recentemente. Muita gente se inscreveu, eu fiquei muito feliz com essa receptividade e eu estou aqui para divulgar novamente o curso. Ainda está valendo a promoção que a gente está de lançamento, vai durar poucos dias, 5 dias, então eu acho que o vídeo está sendo lançado com 3 ou 2 dias do lançamento do curso. Então vocês vão perceber que logo logo essa promoção vai acabar, então se você quiser o link na descrição. Um comentário muito importante sobre o curso, apesar de ter 23 horas, você está vendo que ele já vai crescer pelo tamanho do vídeo, esse conteúdo vai estar também lá no curso, só que quebrado em aulas, não num vídeo só, tá? Vocês vão perceber que eu vou gravar e vou liberar muitos conteúdos nas próximas semanas. Só para você ter uma ideia, em janeiro eu gravei 200 vídeos, 200 aulas, não só para o curso de Flutter, mas também para outros cursos, e esse mês eu vou estar praticamente dedicado para soltar conteúdos novos do curso de Flutter. Então toda semana vai ter muito conteúdo novo e o curso vai crescer bastante. Estou lançando esse projetinho aqui no canal da Flutterando do Campo Minado. Espero que vocês gostem. É um projeto muito legal, muito divertido de ser feito. Vai ter muita coisa legal também, falar um pouquinho de teste, vai ter recursividade, classes de negócio, componentes com estado, sem estado. Espero que vocês aproveitem. Esse projeto foi feito com muito carinho exatamente para divulgar um pouco na nossa didática, para que você possa entender um pouco mais de Flutter e também conhecer o nosso curso. Então, link na descrição para que você possa acessar a promoção de R$19,90, que é por tempo limitado. Então, fique por aqui, vamos começar o nosso projeto do Campo Minado. Antes de começar, nós vamos ter uma visão geral do nosso projeto rapidinho. Eu coloquei uma versão super fácil aqui do Campo Minado para que a gente possa tanto resolver como também estourar uma bomba para que vocês possam entender como está a lógica do nosso projeto. A lógica do Campo Minado, acho que muita gente conhece já, ó. Clicando aqui, eu tive o azar de selecionar logo na vizinhança que tem bomba, então ele não gerou a recursividade, até bom mostrar dessa forma. Eu vou clicar aqui em outro ponto, ele acabou vendo que na vizinhança não tinha bomba e foi abrindo de forma recursiva até chegar em alguma vizinhança que tem bomba. Aqui com certeza tem uma bomba, então o clique normal ele abre o campo e o clique longo, se eu segurar, ele marca. Se eu segurar o clique longo, ele desmarca, ele vai alternando a marcação de acordo com quando você for fazendo o clique longo. Então eu vou marcar aqui, com certeza aqui tem uma bomba, com certeza aqui tem uma bomba e aqui não tem. Aqui, sem dúvida, tem uma bomba. Uma outra que tem, deixa eu ver aqui, só tem uma, então aqui eu posso abrir, com certeza. E aí está faltando apenas um único campo para ser resolvido. E o que é que significa um campo resolvido? Tem dois cenários. Um, se o campo não tiver bomba, ele precisa estar aberto, significa que você resolveu aquele campo. E se um campo possui bomba, ele precisa estar marcado. Marcando um campo que tem bomba significa que você resolveu aquele campo. E se todos os campos do tabuleiro estiverem resolvidos, significa que você ganhou o jogo. Para eu ganhar o jogo, está faltando apenas eu resolver esse campinho aqui, que basta eu dar um clique longo, que ele vai marcar e ele vai ficar verdinho dizendo que você ganhou o jogo. Depois disso você não consegue fazer mais nada, o jogo fica travado até você clicar aqui e começar novamente. Vou mostrar um cenário de que eu vou perder. Eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, no local que eu cliquei, que foi o local que disparou, digamos assim, que explodiu a bomba explodida fica vermelha, que é onde você clicou, e as outras bombas são reveladas para que o usuário saiba exatamente onde estavam as bombas. E aí ele mostra a carinha aqui triste, no fundo vermelho, clicando aqui novamente, ele inicia o jogo. Pessoal, nós acabamos de criar o projeto, eu cortei essa parte para não perder tempo, mas basicamente o que eu fiz foi, eu entrei no terminal da minha máquina, selecionei a pasta desktop, rodei Flutter Create, o nome do projeto Campo Underline Minado, eu vou colocar todo o projeto em português, e depois que ele terminou o projeto, basicamente eu abri o VS Code e entrei na opção Debug Run Without Debugging, ou seja, rodar sem ser no modo debugging. E apareceu nossa aplicação e abriu o VS Code na pasta que foi criada. Basicamente foi isso, e agora nós vamos começar, de fato, o nosso projeto. Dentro da pasta lib, eu vou criar uma pasta chamada Models, e dentro dessa pasta vai ter as classes que representam os modelos, né, os dados da minha aplicação. Então vai ter uma classe chamada Campo, vai ter uma classe chamada Tabuleiro, e nós vamos começar a partir daí. Eu vou criar aqui uma classe chamada Campo, então campo.dart. E uma observação que eu acho que eu falo isso em alguns momentos e tal. Aqui é um projeto que tem todo um planejamento. Eu já estou com minha cola aqui do lado, eu sei exatamente
o que é que eu vou fazer, e não é exatamente nessa ordem que eu criei o projeto na primeira vez. Eu fui fazendo de um jeito, aqui eu posso usar esse recurso, aqui eu posso usar isso. E aí eu fui trabalhando num projeto de tal forma que no final ficou dessa forma e eu organizei de uma forma lógica para que a gente possa seguir aqui o nosso projetinho. E saiba que quando você for desenvolver não é tão direto como eu vou mostrar aqui na aula, e eu acho que todo mundo deve saber isso. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma classe, então classe campo. Essa classe vai ter alguns dados, e uma das coisas que eu quero fazer aqui, usar, é o seguinte. Imagine que você tem um campo e essa classe vai representar os dados de um campo. Se o campo está aberto, se ele está fechado, se ele tem mina, se não tem, quais são os vizinhos desse campo e coisas do tipo. Mas quando você clicar no campo e ele estiver minado, e quando você tentar abrir um campo que está minado, eu quero que ele gere uma exceção. Ou seja, ele vai lançar uma exceção sempre que acontecer isso. Porque, até do ponto de vista da lógica do jogo, você estourar uma bomba, certo? Explodir uma bomba é uma exceção, não é a regra. A regra é que você consiga resolver lá os campos. E para isso eu vou criar aqui uma outra classe, que eu vou chamar aqui de explosão, underline, exception.dart. E aqui nós vamos criar uma classe que eu vou chamar de explosão, exception. E essa classe vai implements exception. Com isso é o suficiente para a gente ter uma classe que representa uma exceção. Vou deixar assim, eu formatei aqui, né? Alt Shift F aqui na minha máquina. Talvez no Windows Ctrl Shift F ou Alt Shift F. Formatei, isso é o suficiente para a gente ter uma classe específica nossa que vai lançar uma exceção. Então pronto, aqui dentro do campo, o que é que eu tenho em termos? E aí eu vou precisar também aqui importar, tanto vou precisar importar o foundation, porque eu vou usar um decorator, certo? Então, Flutter foundation.dart, vou usar aquele decorator required, e vou também precisar importar a minha exceção, então, explosão exception.dart. Então, vamos lá, eu vou implementar toda a lógica do campo, isso na real, eu vou acabando implementando uma coisa aqui, um pouquinho na interface, um pouquinho da lógica, um pouquinho na interface, e eu vou implementar a lógica, a gente vai fazer também alguns testes aqui, dentro dessa pasta testes, a gente vai chamar para testar algumas coisas relacionadas ao meu campo. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui no campo? Eu tenho a linha que esse campo pertence, eu tenho um outro atributo inteiro, que é a coluna, eu vou ter uma grid, né, digamos assim, linhas e colunas, e a gente vai ter, o campo precisa saber exatamente qual a linha e qual a coluna que ele está, para poder, inclusive, na hora de adicionar os vizinhos, porque você precisa, um campo precisa saber qual é o seu vizinho, para poder ele sair explodindo, por exemplo, os campos vizinhos. Então, a linha e a coluna vai ser importante para isso. Outro campo que a gente vai ter, final, vai ter uma lista de campos, e aqui nós vamos ter os vizinhos. Então, inicialmente, os vizinhos começam com uma lista vazia. Além disso, a gente vai ter, aqui são as constantes, nós vamos ter algumas variáveis. Por exemplo, boolean, eu vou ter aqui aberto. Linha em coluna eu não coloquei com underline porque é um valor final, então não muda, então não precisaria, em teoria, ser algo privado. Então, aberto começa com falso. É importante você começar, senão ele começa com nulo e pode ter alguns problemas. Então, boolean, se o campo está marcado ou não, então também começa como falso. Ou seja, o campo está fechado, ou seja, não aberto. O campo não está marcado. Inicialmente, o campo não está minado. Então, eu vou também colocar aqui como privado, minado recebe falso. E eu vou ter um outro campo que é um outro atributo, melhor dizendo, para dizer se ele está explodido. Então, explodido recebe falso. O que é o explodido aqui? Esse atributo vai dizer qual foi o campo responsável pelo usuário perder o jogo, que é exatamente aquele campinho que aparece vermelho que eu mostrei para vocês. Ou seja, no campo que você clicou, que gerou a explosão, esse campo fica vermelho e é exatamente esse atributo que diz se o campo está explodido ou não. Os outros campos vão ser revelados, vão ser exibidos na hora que o usuário perde o jogo, mas apenas um gerou a explosão e foi ele que gerou com que o usuário perdesse o jogo. Ele está reclamando aqui porque você precisa definir um valor ou mesmo receber isso a partir da construção. Então, nós vamos criar aqui um campo, um construtor. Nesse construtor, eu vou receber parâmetros nomeados. Eu vou receber dois. Então, des.linha, vírgula, des.coluna. Além disso, eu vou colocar aqui como arroba
required, com R minúsculo aqui, e vou também colocar como sendo requerido aqui na coluna. Então, nós vamos fazer aqui uma série de lógicas para que a gente possa implementar o nosso campo minado. A primeira função que nós vamos criar é a função de adicionar vizinhos. Então, vai ser aqui void adicionar vizinho, e eu vou receber um campo que potencialmente vai ser um vizinho, não necessariamente é o vizinho, e eu preciso validar isso. Qual é a lógica que eu vou usar? Vou tentar não demorar muito na lógica para o jogo também não ficar muito gigante, mas é importante explicar algumas coisas aqui. Então, eu usei a seguinte lógica. Ó. Imagina que você tem aqui um quadrado com 9 partes. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagina no meio. Esse quadrado tem um determinado número para a linha e para a coluna. Vamos supor que seja 4, 4. Certo? Então, o 4, 4 é o valor central. Então, você consegue ter o 3, 3 é vizinho, o 4, 3 é vizinho, o 4, 5 é vizinho, o 5, 5 é vizinho. Então, em cima da diferença entre as linhas e as colunas, eu consigo detectar se um determinado outro campo é vizinho ou não. E esse campo aqui, que potencialmente é um vizinho, ele também tem a linha e a coluna. E é exatamente nessa estratégia que eu vou calcular se ele é meu vizinho ou não. Então, eu vou criar aqui ó, um delta, que eu vou chamar aqui delta linha, que é a subtração da linha do campo atual menos o vizinho ponto linha. E isso aqui tudo eu vou colocar entre parênteses porque não me interessa o valor negativo, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui o valor absoluto. O valor absoluto ele vai me dar sempre o valor positivo. Se isso aqui vai dar negativo ou positivo, não me interessa. Vou fazer a mesma coisa para ser o delta coluna, ou seja, delta coluna. Vou pegar a coluna e a coluna do vizinho, pegando sempre o valor absoluto. Pronto, peguei o delta linha e o delta coluna. A primeira lógica que eu vou querer fazer é o seguinte, ó, se o delta linha for igual a 0 e o delta coluna for igual a 0, significa que eu estou recebendo como vizinho o meu próprio campo. Ou seja, se a diferença entre a linha do vizinho e a minha linha, e a coluna do vizinho e a minha coluna for 0 nos dois, significa que eu estou recebendo a mim mesmo como parâmetro. Então, aqui eu vou simplesmente retornar, certo? E o segundo caso, para saber se eu posso ou não adicionar como vizinho, é assim, o delta... então, fazer aqui um teste, né, obviamente. Então, se o delta linha for menor ou igual a 1 e o delta coluna for menor ou igual a 1, significa que eu tenho um vizinho. Ou seja, se a diferença entre as linhas for menor ou igual a 1 e a diferença entre as colunas for menor ou igual a 1 e eles não são o mesmo campo aqui, ou seja, não é 0 nos dois, significa que eles são vizinhos. Imagine o seguinte caso, ó, você tem, deixa eu tentar desenhar aqui, por exemplo, você tem um campo linha 2, coluna 3, aí você tem o linha 2, coluna 4, e aí você tem aqui o linha 2, coluna 5, aí você tem um próximo, aqui vai ser a mesma coisa, só que 3, 3, 3, e aqui você vai ter 4, 4, 4. Se você pegar, por exemplo, daqui para cá, você vai ver que a diferença entre a coluna vai ser 1, ou seja, 4 menos 5 dá menos 1, como eu peguei o valor absoluto, vai dar 1, e o 3 e o 4 também dá uma diferença de 1, ou seja, o delta linha é menor ou igual a 1 e o delta coluna é menor ou igual a 1. Qualquer outro caso vai dar ou no máximo 1, 1, né? A diferença entre a linha e a coluna vai ser 1 e 1, ou 1 e 0, ou 0 e 1. Então, se você pegar isso aqui, você vai perceber que com essa lógica a gente consegue encontrar os vizinhos desse campo. Então, significa que se ele entrou aqui, aí sim eu posso pegar, ó, vizinhos, ponto, adicionar vizinho. Pronto. Essa primeira função é extremamente importante para a gente, é uma função que está pública, que pode ser acessada de fora, que inclusive vai ser acessada a partir de outra classe. O próximo método que nós vamos usar é o método que vai abrir uma bomba, ou seja, o método abrir. Então, aqui o que é que nós vamos fazer em termos de lógica? A primeira coisa que eu vou testar é, se ele estiver aberto, eu simplesmente saio, porque ele já foi aberto, então eu não preciso executar essa lógica.
O próximo passo que eu vou fazer vai ser o seguinte: se o campo estiver minado, ou seja, aqui eu estou acabando de perder o jogo, né? Ou seja, se o usuário está tentando abrir um campo e esse campo é minado, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o campo explodido para ser igual a true. Já posso marcar aqui o aberto antes, para falar a verdade, ó. Já posso abrir aqui, então aberto recebe true. E vou jogar uma exceção. Então aqui eu vou dar um throw. O nome da exceção é a que a gente criou, né? Explosão exception. Então, vou jogar aqui uma exceção do tipo explosão exception. E caso contrário, ou seja, ele passe, está abrindo o campo que não é minado, eu vou precisar executar agora a recursividade. Ou seja, eu preciso abrir os meus vizinhos. Mas eu só vou abrir os meus vizinhos se a vizinhança for segura. O que é uma vizinhança segura? Se ao redor do meu campo, ou seja, o campo ele não está marcado com nenhum valor. Se na minha vizinhança tiver, por exemplo, 3 bombas, quando eu abrir esse campo, vai aparecer o número 3. Se na minha vizinhança tiver 5 bombas, quando eu abrir esse campo, ele vai abrir 5. Certo? Ele pode ter no máximo 8 bombas ao redor. Então, se eu abrir o campo e não tiver nenhuma bomba ao redor, isso vai fazer com que ele continue abrindo mais de forma recursiva até que ele pare em alguma vizinhança que é perigosa, tá? E aí, quando chega numa vizinhança que tem bomba ao redor, ele para de executar essa recursão. Então, para isso, a gente vai precisar criar aqui um getter que eu vou chamar de vizinhança segura. Como é que a gente sabe que uma vizinhança é segura? Ó? Então, eu vou criar aqui um getter que vai retornar um boolean. O nome do getter vai ser vizinhança segura. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar vizinhos. Tem um método, vizinhos aqui, ó, ele é uma lista. A gente sabe que lá em cima, ó, vizinhos é uma lista. E tem vários métodos da lista e um deles é o every. Ou seja, todos os vizinhos precisam ter uma determinada lógica. E eu vou passar aqui uma função como parâmetro. Eu vou receber o próprio vizinho. E eu quero que todos os vizinhos underline minado, seja falso. Ou seja, todos os vizinhos não podem estar minados. Isso significa uma vizinhança segura, quando os vizinhos não estão minados, tá? Inclusive, eu posso até criar aqui um getter também, em relação a minado, porque é algo que eu vou precisar acessar fora da classe. Então, minado. E aqui é um getter. E eu vou retornar return underline minado. Certo? Você pode usar tanto o getter aqui dentro, não tem problema, como pode usar diretamente a variável. Então, nesse caso, ó, todos os vizinhos não podem estar minados. Isso significa para mim uma vizinhança segura. Então, fazendo isso, eu vou testar aqui no abrir, ó. Se a vizinhança for segura, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó, vizinhos.forEach. Eu vou pegar aqui o vizinho e vou chamar o método vizinho.abrir. Isso aqui, pessoal, gera uma recursividade, exatamente porque dentro do método abrir, eu estou chamando o método abrir, não propriamente da mesma instância de campo, mas de outras instâncias, ou seja, dos vizinhos desse campo que a gente está abrindo aqui, tá? Então, essa é a lógica do abrir. Se tiver aberto, eu saio. Se não, ele começa a abrir o campo. Se tiver minado, ele marca como explodido e lança uma exceção para ser tratado depois. E se a vizinhança estiver segura, ele chama todos os vizinhos da vizinhança, obviamente, abre. E aí vai acontecer a mesma coisa para os vizinhos. Ele entra, vai abrir o vizinho se tiver minado. Na verdade, quando estiver acontecendo a recursão, ele não vai abrir o vizinho minado, obviamente, porque você testou aqui. E aí ele vai abrir os próximos vizinhos e vai fazendo isso de forma recursiva. Pronto, depois de abrir, eu criei aqui um outro método, e esse método vai ser necessário quando eu terminar o jogo. Quando o usuário perder, eu vou querer revelar as bombas. Eu vou querer revelar as bombas sem ele chamar o método abrir, porque o abrir ele vai marcar como explodido, vai gerar uma exceção e tal. Então eu criei um método chamado void revelar bombas. E, na verdade, a única coisa que ele faz vai ser abrir os campos que tiverem com bomba. Então, eu vou fazer um teste aqui, ó. Se tiver minado, eu vou marcar simplesmente aberto como sendo true. E depois a gente vai criar, inclusive aqui é revelar bomba no singular. Depois a gente vai criar um outro método dentro de tabuleiro que vai executar a lógica de abrir todas as bombas de todos os campos. Então, o próximo método que nós vamos criar, eu já criei aqui o minado. Vou criar um método chamado minar. Então, esse método vai simplesmente marcar com true
esse campo minado, então vou pegar minado recebe true. Já que esse é um campo privado, então tem que ter alguma forma de setar se ele é minado ou não. Nesse caso aqui, eu não vou querer gerar o método getSet. Eu chamei o método minar só para alterar como true, e depois a gente vai criar um outro método para limpar ou para reiniciar o campo, para ele voltar para o estado inicial. Então, além de minar, eu vou criar um outro chamado alterar marcação, que vai ser importante. Quando o usuário fizer o clique longo, ele vai ficar alternando a marcação. E é exatamente esse método que vai nos ajudar a fazer isso. Então, alterar ou alternar, que eu coloquei, né? Alternar marcação. E vou colocar aqui para ele pegar o marcado. Marcado recebe o contrário de marcado, ou seja, a negação de marcado. Significa que eu vou estar sempre alternando. Se tiver verdadeiro, fica falso. Se tiver falso, fica verdadeiro. Além do alternar, eu vou ter um método chamado reiniciar. E aqui no reiniciar, nós vamos setar todos os valores para o valor padrão. Então, eu vou pegar aqui, ó. Posso até pegar aqui de cima, tirando o valor de booleano. Vou pegar esses 4 valores aqui e vou colocar aqui no reiniciar. Tá? Tirando aqui o boolean, eu posso dar um command d, tiro. Vou formatar aqui, eu tenho aberto falso, marcado falso, minado falso, explodido falso. Então, nós temos aqui outros métodos que eu vou precisar, que eu criei aqui, ó, minado. Eu criei também um outro que é o explodido. Então, vou mudar aqui, ó, explodido, que também vai ser um getter para pegar esse valor. Depois eu criei o aberto, então, selecionando aqui, ó, command D, aberto. E também o marcado vai ser importante. Eu vou duplicar isso aqui e vou criar aqui um getter marcado, que são valores que eu vou precisar fora dessa classe. Está faltando mais 2 métodos, que é o seguinte. O outro método que nós vamos criar também vai ser um getter, get, que vai estar resolvido ou não. O que é um campo resolvido? Um campo resolvido é um campo que o usuário conseguiu descobrir exatamente o que é que o campo precisa ser feito. Se ele está com bomba, ele precisa ser marcado, e se ele está seguro, né, sem bomba, ele precisa ser aberto. Então, existem 2 cenários que um campo está resolvido. E aí, quando todos os campos do tabuleiro estiverem resolvidos, estiverem marcando true, para esse método significa que o usuário ganhou o jogo. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro é minado e marcado. Significa se o campo minado estiver true e o campo marcado estiver true, marcado, eu posso até usar também um getter, sem problema. Ó. Marcado e minado significa que ele resolveu esse campo. E um outro cenário que ele resolveu o campo é quando o campo está seguro e aberto. Seguro e aberto. Ou seja, não minado e aberto, né? Em outras palavras, não minado e aberto. Então, com esses 2 cenários, então eu posso retornar aqui, ó, se ele tiver minado e marcado, ou, aqui a lógica, né, ou estiver seguro e aberto, significa que o usuário resolveu esse campo. A gente vai já testar essa classe aqui. E a outra coisa é, além de ter campo minado e marcado, seguro e aberto, nós temos aqui um outro método que vai me dar a quantidade de minas que eu tenho ao redor dessa mina. Por quê? Por que que isso é importante? Quando o usuário clicar em um campo e ele abrir esse campo, vai ter um número lá. E esse número vai dizer exatamente quantas minas tem ao redor desse campo. Se não tem nenhuma mina ao redor, significa que ele pode ir abrindo de forma recursiva, que é exatamente o que a vizinhança segura está respondendo. Então, como é que eu faço para calcular a quantidade de minas? Eu vou retornar aqui um valor inteiro. Também vai ser um getter, eu vou chamar aqui qtde minas na vizinhança. Então, colocando aqui, ó, return vizinhos.where. Eu vou querer pegar todos os vizinhos que estão minados, então vou fazer o seguinte, ó, v.minado, e basta eu pegar o tamanho de quantos vizinhos estão minados na minha vizinhança. Então, aqui eu estou fazendo um filtro a partir do where. Então, peguei os vizinhos que estão minados, o where, vizinho minado, é verdadeiro. A gente sabe que o filtro, sempre que essa expressão, o elemento fará parte da lista final, digamos assim, e quando é falso, ele é removido da lista, né? Está filtrando
a lista de todos os vizinhos que estão minados, em outras palavras é isso, e basta eu pegar o tamanho dessa lista que eu sei exatamente quantos vizinhos eu tenho que estão minados na minha vizinhança. Obviamente, se for 0 aqui, significa que a vizinhança é segura. Se a vizinhança não for segura, pelo menos um dos vizinhos está minado e ele vai retornar para a gente esse valor. Esse valor vai ser importante para a gente selecionar qual valor, qual número vai aparecer naquele campo quando o usuário abrir ele, certo? Então, finalizamos aqui a nossa classe campo. O próximo passo agora é a gente testar o campo. Com relação ao teste, eu vou fazer o seguinte, nós vamos apagar essa classe widget_test.dart e eu vou criar aqui uma nova pasta dentro de teste chamada models e nós vamos criar uma classe de teste que eu vou chamar aqui de campo underline teste. Simplesmente para não ficar tão abstrato, a gente ficar só, digamos assim, criando uma classe de modelo, a gente não está vendo nada visual, é interessante implementar aqui algum teste. Então, eu vou criar a nossa função main. Dentro da nossa função main, eu vou criar um grupo de testes, e se você der um Ctrl espaço aqui, ó, ou pelo menos um Enter, ele já mostrou aqui, ele vai importar para a gente o flutter underline test, flutter underline test.dart, e aqui eu vou colocar a descrição desse grupo de testes, eu vou simplesmente chamar campo, poderia ser teste campo, e aqui eu vou criar uma função, e nessa função a gente vai definir os nossos testes. E o primeiro teste que eu vou criar vai ser o seguinte, a descrição do teste vai ser abrir campo com, e eu vou colocar o com maiúsculo, explosão, a gente vai testar a explosão para ver como é que vai funcionar. E aqui eu vou passar uma função que será chamada quando esse teste for executado. Dessa forma a gente vai criando os testes. Então já vou colocar aqui os testes que nós vamos criar, depois a gente vai implementando. Ó. O segundo teste vai ser abrir campo sem explosão. O outro vai ser adicionar não vizinho, para a gente testar. Então, vou colocar aqui. Essa questão da descrição do teste é muito legal, eu gosto muito. Ó. Adicionar não vizinho. E o outro vai ser adicionar vizinho. Deixa eu ver se tem algum outro teste que eu coloquei. Adicionar vizinho. Eu quero que de fato ele adicione, né? Se for vizinho de verdade. Pronto, são esses 4 testes. Daria para fazer muito mais teste, mas o objetivo aqui não é tanto mostrar os testes e sim construir o nosso projeto do campo minado. Então vamos lá, começando aqui pelo primeiro teste que eu defini, que é abrir campo com explosão. Então eu vou definir um campo e eu preciso importar aqui, certo? Então eu vou dar um Enter para ele importar. E aqui eu vou colocar campo C recebe campo. Ele vai precisar de uma linha, né? Eu vou colocar a linha 0 e coluna 0. Pronto, criei meu campo. Vou fazer com que o campo seja minado, então c.minar. Automaticamente esse método vai setar o atributo minado para verdadeiro. E agora eu vou abrir o campo. Então, para a gente abrir o campo, eu vou colocar aqui, ó, expect, e eu vou colocar c.abrir. Eu vou passar uma referência da função para ele executar essa função. E aqui eu espero que ele lance uma exceção. Então, tem um dos matchers aqui, que é o throw exception. Então, tá aqui, ó, throws exception. Eu espero que esse método aqui lance uma exceção. Então, a gente pode testar para saber se ele vai funcionar ou não. Ó, executando aqui, run. Ele abriu aqui, ó, começa a executar. Ele vai já mostrar aqui verdinho ou vermelho, dependendo do resultado do teste. Pronto, ó, mostrou aqui o resultado. Ó, abri campo com exceção. Deu certo, por quê? Porque, de fato, esse método gerou uma exceção, exatamente dizendo que eu espero que ele lance uma exceção. Você também pode fazer assim, se você quiser passar uma função aqui, vai ser até uma função arrow, e chamar o método abrir assim, é uma possibilidade. Mas se você quiser simplesmente passar a função diretamente, ele vai executar a função para você e vai fazer aqui algum tipo de matcher para saber se realmente lançou uma exceção ou não. O próximo exercício, eu vou pegar aqui desse primeiro, o próximo teste, melhor dizendo, eu vou jogar aqui campo. Nesse caso, eu não vou chamar o minar, eu vou chamar o abrir. E uma vez que eu chamei o método abrir, esse método não retorna nada, retorna void. Então, eu vou testar aqui embaixo para saber se o atributo aberto está verdadeiro ou falso. E aqui eu espero que ele esteja verdadeiro. Então, posso colocar is true como sendo um dos matchers possíveis. Ou eu posso simplesmente colocar true, né? O próprio valor booleano também é possível. Então, executando esse teste aqui, para a gente ver, esse caso é abrir campo sem explosão. Eu chamei o abrir
não é para ele gerar nenhuma explosão, e aqui eu testo se o atributo está aberto ou não. Ele vai já mostrar aqui o resultado, ó. Abrir campo sem explosão também é um teste que está passando. Um outro teste que a gente pode fazer é adicionar não vizinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, um campo. Então, eu vou chamar aqui campo C1, recebe campo. Eu vou colocar aqui para ter linha 0 e coluna 0. Vou criar um segundo campo, C2, e eu vou colocar, por exemplo, para linha C1, ou seja, do ponto de vista da linha, ele é um vizinho, mas a coluna vai ser 3, ou seja, não é o vizinho, tá? Do ponto de vista da coluna, porque eles estão afastados mais de um espaço, né? O delta da coluna é maior do que 1. Então, eu vou chamar aqui, ó, C1 ponto adicionar vizinho, e vou passar o C2. E no final das contas, eu quero testar aqui no expect o seguinte, ó, expect C1 ponto vizinhos ponto isEmpty. Eu espero que os vizinhos estejam vazios ainda, exatamente porque não são vizinhos. Eu espero que isso aqui seja, ou eu coloco true, assim, ou eu coloco isTrue, tanto faz. Então, vou salvar aqui e executar. Pronto, ó, mais um teste foi executado, adicionar não vizinho e funcionou corretamente. E o último vai ser agora a gente adicionar o vizinho, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar mais de um vizinho para a gente testar um pouco mais aqui o nosso método. Então, vou colocar aqui 3, 4 e 1. Então, eu vou colocar o primeiro aqui para ser 3. Aqui eu vou colocar para ser 3, 4. Aqui eu vou colocar para ser 2, 2, que também é vizinho. E aqui eu vou colocar 4, 4, que também é um outro vizinho. Vou pegar aqui o adicionar vizinho C1, vou adicionar o 2, o 3 e o 4. E, nesse caso, o que é que eu espero? Eu espero que o tamanho dessa lista, ou seja, o length de vizinho, seja igual a 3. Vamos testar para saber se está funcionando ou não, né? Então, executando aqui. E o resultado de adicionar vizinho também deu verdadeiro, significa que esse teste passou. Daí você pode testar outros cenários para saber a quantidade de vizinhos. Por exemplo, eu posso colocar aqui rapidinho, acho que não teria tanto problema não. Então, vamos supor que eu queira testar a quantidade de vizinhos minados, né? Como foi que eu coloquei lá o nome do método? Deixa eu ver aqui. Campo, nome é minas na vizinhança. Então, por exemplo, testar minas na vizinhança. Posso vir aqui, sei lá, minas na vizinhança, e eu vou definir, por exemplo, que o 2 está minado, então C2.minar, e vou colocar, por exemplo, que o C4 está minado. Então, adicionando aqui, ó, C4, C3, C2 e C1, pronto, adicionei eles, e eu quero saber quantas minas tem na vizinhança. Então, QTDE, minas na vizinhança, tem que ser igual a 2. Exatamente porque 2 dos campos que foram adicionados como vizinhos estão minados. Então, executando aqui, deixa eu só formatar, pronto, e executando aqui para finalizar. Pronto, mais um teste foi executado para definir que tem minas na vizinhança, ou seja, nesse caso, 2 minas na vizinhança. O nosso próximo passo agora vai ser criar o nosso modelo responsável por controlar o tabuleiro como um todo. Então, tá aqui tabuleiro.dart e nós vamos criar a classe tabuleiro. Eu também vou fazer uns testes simples em tabuleiro daqui a pouco. Então, tabuleiro também vai ser uma classe. A gente vai ter uma referência aqui de tabuleiro, vai precisar acessar o campo. Então, import campo.dart. Vou precisar aqui. Então, o tabuleiro, o que é que ele vai ter? Ele vai ter um atributo final do tipo inteiro, chamado linhas, no plural, ou seja, a quantidade de linhas que esse tabuleiro vai ter. Eu vou ter também um outro campo final inteiro, que vai ser as colunas. Quantas colunas vai ter o meu tabuleiro? E eu também vou ter um outro atributo final inteiro, que vai definir a quantidade de bombas. Então, quantidade bombas que eu vou ter dentro do meu tabuleiro, certo? Então, vai ter as linhas, as colunas e a quantidade de bombas. Além disso, eu vou ter também um outro atributo final, que vai ser uma lista do tipo campo. E aqui nós vamos ter os nossos campos inicialmente com um valor vazio.
Pronto, na hora de construir o meu tabuleiro, então, tabuleiro, e eu vou precisar chamar aqui o construtor alguns passos para que ele realmente crie os campos, ele sorteie as minas e faça o trabalho para que o tabuleiro fique pronto para jogar. Então, os atributos que eu vou precisar aqui, eu vou também importar o foundation, então importe foundation.dart e colocando aqui um ponto e vírgula, eu vou colocar aqui o required, vou ter o this.linhas, vou também requerer as colunas e finalmente eu vou requerer a quantidade de bombas. Com isso, o primeiro método que a gente vai precisar criar aqui é o método que vai criar os campos. Eu, por enquanto, tenho aqui uma lista de campos vazias, mas eu vou precisar criar esse método. Eu vou chamar aqui exatamente o nome do método de criar campos. Eu chamei um método que não existe, ó. Coloquei aqui o nome do método criar campo. Se eu colocar aqui um coma de ponto, ele vai perguntar o que eu quero fazer. No caso aqui, ó, eu quero criar uma classe? Não, eu quero criar um método chamado criar campos. Colocando aqui, ó, logo embaixo, cria o método. Então, dentro desse método, o que é que nós vamos fazer? Criar campos. Eu vou fazer basicamente um laço for dentro do outro. Eu vou fazer um laço for, que eu vou chamar aqui, começando com linha, né? Então, var linha recebe o valor 0. Eu poderia até colocar aqui como sendo int, também não tem problema. Vou colocar L, tem que ser menor do que o tamanho das linhas. E vou fazer aqui o L mais. E vou pegar a mesma coisa, só que fazendo para a coluna. Vou fechar aqui, só que aqui vai ser C, aqui vai ser menor do que colunas, e aqui o C++. Com isso, a gente vai, dentro de campos, adicionar um novo campo. Então, o campo recebe dois parâmetros, que é a linha, nesse caso aqui vai ser L, e a coluna, que nesse caso aqui vai ser C. Com isso, a gente cria todos os campos necessários, uma vez que eu passei a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. O próximo método que nós vamos precisar fazer vai ser um método que vai relacionar os vizinhos. Então, vou colocar aqui, ó, relacionar vizinhos. Eu preciso que eles estejam relacionados. E para fazer isso, eu também vou criar aqui um outro método, ó, criar um método. Criou o método aqui embaixo. Vou formatar de novo. E aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de novo um for, só que agora eu vou fazer um for in. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, var C de campo, ou eu posso colocar campo mesmo, in underline campos. E aqui eu vou fazer um outro for, chamado var vizinho, vizinho in campos. E aqui, basicamente, eu vou fazer campo, ponto, adicionar vizinho, passando vizinho. Se for vizinho, aqui tem um underline, né? Obviamente. Se for vizinho, ele vai adicionar, senão ele simplesmente ignora, retorna o método. O fato é que esse método vai relacionar todos os vizinhos e para a gente isso vai ser extremamente importante. E para finalizar, eu vou criar um outro método chamado sortear minas, certo? Então, vou fazer o seguinte, vou criar um método aqui embaixo, void, underline, sortear minas. E nesse método eu vou fazer o seguinte, vou definir um inteiro chamado sorteadas, recebe 0. Quantas minas foram sorteadas? Aqui eu armazeno essa informação. Eu vou colocar aqui, ó, enquanto, eu descer aqui um pouquinho, enquanto a quantidade de minas sorteadas for menor do que a quantidade de bombas, ou seja, eu tenho uma quantidade de bombas que eu preciso colocar dentro do meu tabuleiro. Se eu definir 50 bombas, então eu vou lá sortear várias bombas até eu conseguir chegar na quantidade de bombas pré-estabelecidas que foram definidas para ter dentro do meu tabuleiro. Então aqui eu vou criar um valor randômico, um valor i, que vai receber de random. Random tem um método chamado nextInt. E esse método nextInt, deixa eu só dar aqui um Ctrl espaço para ele importar. E aí lá em cima ele importou o dart.math, que é importante aqui no nosso caso. Então, a random.nextInt. E esse nextInt é o seguinte, ele vai sortear um inteiro de 0 até o valor máximo, só que o valor máximo não entra. Ou seja, até o valor máximo menos 1. De 0 até o valor máximo menos 1. E é exatamente o que eu quero. Eu quero que ele sorteie um índice dentro
da minha lista de campos. Eu tenho aqui uma lista, e uma lista é uma estrutura indexada, começando de 0, 0, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, o tamanho da lista é 5. Exatamente o NextInt vai me retornar um valor entre 0 e 4. Exatamente o que eu quero para selecionar de forma randômica um elemento dentro da minha lista, para daí eu saber se ele está minado ou não. Então, o maior valor que eu quero aqui vai ser pegar o campus.length, ou seja, o tamanho não entra, né? Tamanho menos 1, então ele vai selecionar um valor de 0 até o tamanho da lista menos 1. Já que esse valor aqui não entra. Então, a próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se eu pegar aqui o campo de índice I e esse cara não estiver minado, ou seja, na verdade eu quero que ele não esteja minado. Então, não esteja minado, aí sim eu entro e faço o seguinte. Eu vou pegar sorteadas, e eu vou chamar aqui, ó, campus índice I, e eu vou chamar o método minar. Uma regra que eu acho que seria importante adicionar aqui, para você ter certeza que isso não vai gerar um laço infinito, é você garantir que a quantidade de bombas seja menor do que a quantidade de campos que tem na tela. Então, por exemplo, se você colocar 30 por 30, que vai dar 900, e você pedir para colocar 1000 bombas em um campo minado, um tabuleiro que tem 900 campos, significa que isso vai gerar um laço infinito. Então, você pode fazer um teste aqui, ó, de segurança para garantir que a quantidade de bombas seja menor do que a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. Na verdade, é o seguinte, se isso aqui for maior, significa que você não vai sortear nenhuma bomba. Return. Pode até jogar uma exceção dizendo que você passou um valor inválido. Então, basicamente, o que eu fiz nesse método foi o seguinte, ó. Criei uma variável chamada sorteadas com 0, fiz aqui um while, enquanto a quantidade de minas sorteadas for menor do que a quantidade de bombas que foi pedida, né, para esse tabuleiro, ele vai pegar um valor randômico de 0 até o tamanho da lista menos 1, vai pegar esse campo. Se ele não estiver minado, na verdade, você vai acrescentar sorteadas e vai minar o campo. Se você pegar o mesmo campo para minar novamente, ele não vai ser considerado, por isso que eu estou fazendo esse teste. E no final das contas, ele acaba terminando o while com todas as bombas sorteadas. Nesse caso, eu não vou chamar o sortear minas diretamente no construtor. Por quê? Porque, na verdade, vai existir um método aqui que nós vamos criar, que vai ser um método público, que vai ser o método reiniciar. O método reiniciar, ele vai tanto, digamos assim, reiniciar cada um dos campos. Então, vou fazer aqui um for each, ó. Campus.forEach, vou receber cada um dos campos e vou chamar o método reiniciar de cada um dos campos. O método reiniciar dos campos faz com que você zere todas as bombas que foram minadas, até porque o reiniciar lá do campo, ele vai pegar o valor minado para falso. E nem faz sentido manter, porque senão se você fosse reiniciar, seria exatamente as mesmas bombas. Então a gente quer de fato zerar o jogo completamente. E aqui nesse método eu vou chamar o sortear minas, porque é exatamente aqui que eu vou querer sortear. Eu posso chamar aqui o sortear também na criação do nosso tabuleiro. Então eu posso sortear aqui diretamente no tabuleiro, como eu também posso sortear aqui dentro do método reiniciar. Está faltando apenas aqui o método que vai definir para ele revelar as bombas. Então, tenho revelar bombas, agora sim no plural. E esse método vai simplesmente chamar o revelar bomba do campo. Então, vou fazer aqui novamente um campus.forEach, passando o campo. E aqui nós vamos chamar, a partir da letra C, né, que representa um campo, o método revelar bomba. Pronto. E aí, uma vez chamando revelar bombas do tabuleiro, ele mostra todas as bombas de todos os campos que estão minados e que não foram explodidos. Para a gente finalizar essa classe, está faltando aqui duas coisas. A primeira é que eu vou precisar gerar um getter, que vai retornar a minha lista de campos. Então, lista de campo, vou colocar um getter chamado campos. E aqui eu vou retornar a minha lista de campos. E a última coisa que eu preciso é criar um método que vai definir se o usuário resolveu ou não o tabuleiro. Lembra daquele conceito, né? O campo foi resolvido
quando o campo é seguro, está aberto, ou seja, não tem mina, não tem bomba, melhor dizendo, né? Ou mina. E ele está aberto. E o campo foi resolvido quando o campo está com bomba, ou seja, minado, e você marcou uma flag, né? Marcou o campo como sendo um campo perigoso. E esses são os dois cenários que você resolveu. E como é que eu resolvo o tabuleiro inteiro? Quando todos os campos estão resolvidos. E é exatamente, eu vou criar aqui um getter, então boolean get, vou chamar aqui de resolvido. E aqui basicamente o que eu vou fazer é retornar o campos na verdade, onde todos os campos, ou seja, every, passando aqui o C e colocando C.resolvido como sendo verdadeiro. Ou seja, quando todos os campos estiverem resolvidos, significa que o tabuleiro foi resolvido, ou seja, every quer dizer todos, né? Então todos os campos retornam essa expressão como verdadeiro, ou seja, estão resolvidos. Então essa é a forma que a gente tem para detectar se um tabuleiro está ou não resolvido. O próximo passo agora é a gente definir os testes unitários para essa classe. Agora nós vamos criar o teste do tabuleiro e para isso tem só um problema aqui que eu notei entre a aula passada e agora, que eu coloquei a letra L aqui, mas é para ser C, né? Então L, linha menor que linha, incrementar o L, C menor do que coluna, incrementar a coluna para que ele possa criar os campos de forma correta. Então com isso, aqui dentro de teste, eu vou criar um novo arquivo chamado tabuleiro underline teste.dart. Nós vamos criar o nosso método main. Diferente do teste passado, eu não vou criar um grupo, vou simplesmente criar um teste direto. Então, colocando aqui em teste, Ctrl espaço, ele vai completar aqui, ele vai importar também o Flutter teste e a descrição do nosso teste vai ser ganhar jogo. Vou definir aqui a função e para ganhar o jogo vai ser muito simples, eu vou querer ter um ambiente controlado, não vou deixar ele sortear as minas. Então, vou fazer o seguinte, vou criar um tabuleiro, vou chamar aqui de tabuleiro, eu preciso importar o tabuleiro, obviamente, né? Pronto, importou, recebe tabuleiro e aqui ele vai receber dois parâmetros, quantidade de linha, 3 na verdade, né? Vou colocar duas linhas, vou colocar duas colunas e vou pedir para a quantidade de bombas ser 0 para não ter, digamos assim, nenhum aspecto aleatório, já que ele vai sortear a bomba de forma aleatória. E aí eu vou minar especificamente uma bomba, então vou pegar aqui o tabuleiro, vou pegar os campos do tabuleiro, né? Então, ponto a campos, vou pegar o primeiro campo e vou chamar a função minar. De tal forma que o único campo, a gente pode até minar mais de um, se for o caso, né? Então, posso minar 1 e o 4. 0, 1, 2, 3. O 3, né? Na verdade. Então, posso minar esses dois e aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer tabuleiro.campos índice 0. O índice 0 está minado, então eu vou querer alternar a marcação. Já o índice 1, eu vou querer abrir, já que ele é um campo seguro, então vou chamar aqui abrir, abrir. E vou duplicar isso aqui agora, vou abrir, na verdade eu vou inverter para cá, o 2 eu vou abrir e o 3 eu vou alternar a marcação, de tal forma que isso aqui é o necessário para ganhar o jogo, certo? Estou como se eu estivesse jogando aqui. Só que vai ser visualmente, aqui eu estou fazendo diretamente no nossas classes de modelo. No final das contas, eu quero testar o expect para saber se o tabuleiro resolvido, e eu vou passar aqui um else true. Ou seja, uma vez que cada um dos campos está resolvido, ou seja, o campo é seguro, está aberto, ou o campo está minado e está marcado, eu tenho que os campos estão resolvidos. Pronto, para a gente executar aqui o teste, eu vou selecionar Run e a gente vai ver se realmente ele está correto ou não essa funcionalidade de ter o resolvido, né? A função resolvida, que é quando todos os campos estão resolvidos. Ó, funcionou aqui o nosso teste ganhar jogo. Você pode testar muito mais, para falar a verdade, né? Tem muito mais funcionalidades que dá para ser testada tanto no campo como no tabuleiro, e do ponto de vista de teste, é isso que eu vou fazer na aplicação. Pronto, então agora que a gente tem todo o nosso modelo funcional, o próximo passo vai ser a gente mexer aqui na nossa interface para já direcionar para o nosso componente principal, que vai ser o campo minado app, é o que nós vamos fazer agora.
Então agora sim nós vamos mexer diretamente com Flutter, né? Então eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de screens, de telas. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado campo minado app.dart, que vai ser a nossa tela principal. Aqui inicialmente eu vou criar um componente do tipo stateless, depois ele vai virar stateful, mas por enquanto vai ser stateless. Então campo minado app, vou pedir para ele importar o material.dart. O que é que eu vou fazer aqui? Nós vamos ter o nosso material app, aqui, então material app. Aqui dentro do nosso material app, eu vou definir o nosso scaffold. Então, home vai receber o scaffold. E dentro do scaffold, eu vou colocar aqui o app bar. Nós vamos definir já um app bar diferente, mas só para efeito de início aqui, vou colocar o título para ser um texto campo minado. E aqui no body do nosso scaffold, eu vou definir um container que vai ter um único child. Então, child que vai ser um valor textual. Vou botar aqui, por exemplo, tabuleiro. Pronto. Então, esse vai ser o nosso componente campo minado. E aqui no main.dart, eu vou apagar tudo aqui. Vou deixar apenas o material e vou importar aqui de screens, acessando o nosso arquivo campo minado app.dart. E aqui eu vou chamar o campo minado app. Pronto, salvando, provavelmente ele vai gerar um problema, mas se você der um refresh aqui, ele deve trazer a aplicação de forma correta. Então, campo minado app, um stateless, material app, scaffold, tá aqui, ó, campo minado, tabuleiro é exatamente o que eu queria. Então, o primeiro componente que eu vou criar vai ser o componente de resultado, aquela barrinha lá em cima. Eu vou colocar aqui new folder, vou criar um components, e aqui dentro eu vou criar um novo widget chamado resultado, underline widget.dart. Eu vou criar aqui um stateless, e aí eu estou padronizando no nosso projeto stateless widget. Vou colocar aqui resultado widget. Todos os componentes terminarem com o widget, já que eu vou ter um componente chamado campo e um componente chamado tabuleiro. Então, para não conflitar, eu tenho uma classe chamada campo, que é a lógica, uma classe chamada tabuleiro, que também cuida da lógica, e eu ter um widget chamado campo e tabuleiro com o mesmo nome, então eu preferi padronizar para todos os widgets terminar com a palavra widget. Então, vamos lá, resultado, widget, nós vamos fazer o seguinte, esse vai ser um stateless, ele vai receber dois parâmetros, um final vai ser o boolean, saber se venceu ou não, e aí em cima do venceu, que ele sabe se vai colocar uma carinha vermelha, amarela ou verde. São três estados, né? Esse booleano vai iniciar como nulo. Nulo quer dizer que o jogo está rodando, ele nem venceu e nem perdeu. Se tiver verdadeiro, ele venceu, se tiver falso, ele perdeu. Então, vou também receber um final, que vai ser uma function. Essa function vai ser no momento que o usuário clicar no botão e ele vai reiniciar o aplicativo. Então, vou criar o nome dessa função para reiniciar, on reiniciar, certo? Poderia ser quando reiniciar, alguma coisa do tipo, mas eu vou pegar essa partezinha aqui em inglês, roubado em inglês, porque normalmente é on click, on change, e aí eu vou também usar essa mesma padronização. Aqui eu vou definir o construtor, então resultado, widget, vai receber dois parâmetros nomeados. O primeiro vai ser o venceu e o segundo vai ser o this.onReiniciar. Pronto. Uma vez feito isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um container. Esse container eu vou definir uma cor para ele, que vai ser colors.gray. E outra coisa importante que nós vamos precisar fazer é o seguinte, já que eu vou substituir o resultado widget como sendo, eu vou até colocar aqui, ó, um child, e vou colocar aqui um texto para ser cabeçalho. Pronto. Para eu conseguir colocar isso como sendo a minha app bar, eu preciso implementar um cara chamado preferred size widget, porque é exigido que essa interface seja implementada
para eu passar isso aqui como sendo um app bar. E uma vez que eu implemento essa interface, vou até formatar aqui e aumentar, eu preciso implementar um método. Se eu der um coma de ponto em cima do erro, que é exatamente o que a gente está mostrando aqui na classe, ó, coma de ponto, ele vai perguntar se eu quero tornar essa classe abstrata, não é o caso, e se eu quero criar um método que eu preciso sobrescrever. E eu quero sim criar esse método. Nesse caso, a única coisa que eu preciso retornar é um valor de size. Então, eu vou dar aqui um size e eu vou pegar um size from altura, from height, e vou passar, por exemplo, 120 de altura da minha app bar, né, que seria o meu resultado widget. E com isso, eu já consigo usar aqui na minha aplicação, no campo minado app. Nesse caso aqui eu vou importar e eu preciso sair da pasta e entrar em Components e pegar aqui o resultado widget.dart. E com isso eu consigo substituir aqui ó, o meu app bar por resultado. E aí eu posso até mostrar para vocês, ó, se eu der um Ctrl espaço aqui no app bar, o que é que ele recebe como parâmetro? Ó? Ele recebe um preferred size widget. Então eu preciso implementar essa interface exatamente porque o app bar recebe um componente desse tipo. Então aqui eu vou passar ó, o resultado widget. E aí você vai ver que vai aparecer uma barrinha cinza aqui, ó, com o nome cabeçalho. E nós vamos continuar trabalhando nela e vai aparecer aqui as informações. Pronto. Uma vez feito isso, dentro do meu container, eu vou definir aqui uma safe area. Safe area, ele vai, digamos assim, eu colocar um texto novamente, só para vocês verem, ó. Opa, salvar, ele vai livrar dessa parte aqui do not, ou seja, eu tenho uma área segura, onde é que eu posso começar de forma segura a minha aplicação? Exatamente. O Safe Area vai garantir isso. Dentro do Safe Area, o que eu vou colocar aqui vai ser um container. Eu vou colocar um container. Dentro desse container, eu vou definir um padding. Então, eu vou colocar aqui poderia até colocar um padding também, se fosse o caso. Vou colocar aqui um edge insets all. Coloquei um padding de 10. Vou colocar como sendo child um circle avatar. E aqui dentro, eu vou definir um background color para ser, na verdade, eu vou pegar a cor, certo? A cor vai ser de acordo com o tipo do status de venceu. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma função chamada getCor e essa função vai retornar uma cor. Então, o que é que eu espero receber aqui no background color? Deixa eu dar uma olhada. Ó. No background color, eu espero receber uma cor. Então, o getCor vai retornar exatamente uma cor. Então, eu vou criar essa função aqui em cima. Ó. Vai retornar um color. O nome da função vai ser getCor. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte teste. Se venceu for igual a nulo, eu vou retornar uma cor amarela. Então eu selecionei aqui só para ver as cores. Coloquei yellow mesmo. Então return colors.yellow. Se else if venceu, ou seja, for verdadeiro, significa que eu vou mostrar uma tonalidade verde. Então, eu vou colocar aqui, ó, colors.green. E eu vou usar um green um pouquinho mais claro, green 300. E, por último, caso ele tenha perdido, eu vou retornar um vermelho. Então, colors.red. E eu vou retornar um red também um pouquinho mais claro, 300. Então, aqui ele já vai pegar as cores no Circle Avatar a partir desse método. Outra coisa que eu vou querer definir aqui vai ser o meu child, que vai ser um icon button, ou seja, um botão de ícone. E deixa eu já colocar aqui pronto. O onPressed, ou seja, quando eu clicar, eu vou chamar exatamente essa função onReiniciar que eu recebi como parâmetro. Então, eu vou passar o onReiniciar para cá. E o ícone também vai ser, digamos assim, sensível a essa variável, ou seja, a variável venceu vai definir não apenas a cor, mas o ícone que vai aparecer. Então, eu vou criar também um método que vai retornar o ícone. Então, o nome do método ele vai retornar o ícone data, que é o tipo que ele espera receber lá. O nome do método vai ser getIcon, um método também privado. E aqui eu vou fazer mais ou menos as mesmas coisas aqui, ó, mesma lógica, só que agora retornando ícones, né? Então, por exemplo, em vez de ser colors yellow, por exemplo, ó, vai ser icons, ponto. No caso aqui eu coloquei sentiment satisfeito, né? Esse aqui, ó. O próximo
Vou substituir aqui e aqui. Então, esse próximo aqui vai ser muito satisfeito quando ele venceu. Então, very satisfeito. E, finalmente, o muito insatisfeito. Então, very... Pronto, eu não vou nem pronunciar essa palavra aqui para não passar vergonha. Então, pegar o ícone aqui. Uma vez pegando o ícone, eu vou chamar esse método agora. Pronto, e para a gente substituir, eu vou criar aqui um ícone, um icon. O primeiro parâmetro que ele espera receber é um icon data, e eu vou passar mais alguns parâmetros, que é a cor do ícone vai ser colors.black, e finalmente o tamanho do ícone, o size, vai ser igual a 35. Salvando aqui, pronto, apareceu aí o ícone, ainda não está 100% na posicionamento. E eu vou fazer o seguinte, aqui no nosso botão eu vou colocar um padding para ser 0, porque é o padding que está atrapalhando ele ficar centralizado aí, bonitinho. Então, colocando um padding 0, pronto, o nosso ícone ficou aqui centralizado. É exatamente esse ícone que vai servir para mostrar se o usuário ganhou ou perdeu. A gente pode testar isso aqui passando os componentes, passando os valores aqui para o nosso resultado widget. Inclusive, deixa eu até vir aqui, ó, porque essas informações vão ser requeridas. Então, eu vou colocar aqui um arroba required e vou colocar também que é requerido passar o método. Então, lá no nosso campo, eu vou passar as duas informações. Primeiro, venceu, eu vou colocar inicialmente como true, e o método vai ser o on, reiniciar. Eu já vou criar um método aqui que não vai fazer por enquanto nada, vai ser o reiniciar. Vou só colocar aqui um print, para a gente ver que ele vai estar chamando. E aqui eu vou colocar reiniciar. Pronto, ponto e vírgula. E vou passar esse método como sendo um método para cá, para o meu resultado. Ou seja, sempre que eu clicar no botão, ele vai chamar esse método reiniciar. Colocando ponto e vírgula no lugar certo. A gente pode testar, eu vou inclusive mostrar aqui, ó, debug, na verdade é view, debug console. Vou clicar aqui para ele limpar o console. Ó. Clicando, ele vai chamar a função reiniciar. E aí eu passando, por exemplo, nulo, ele vai ficar amarelinho, ou seja, está jogando ainda. Passando verdadeiro, ele vai ficar verdinho, dizendo que você ganhou o jogo. E se você passar finalmente falso, ele vai ficar com problema, dizendo que você perdeu o jogo. E em qualquer cenário que você clicando, ele vai chamar o método reiniciar. Pessoal, o próximo passo que nós vamos fazer na nossa aplicação é baixar um conjunto de arquivos para que a gente possa usar como sendo os recursos que a gente vai colocar na nossa aplicação, né? Com o campinho fechado, o campinho aberto, o campinho com bomba explodida, com o número 1, 2, 3, tudo isso nós vamos trabalhar como imagens. Se eu pegar aqui, deixa eu procurar rapidamente no planejamento do curso, deixa eu pegar aqui, ó. Planejamento, campo minado. Eu criei uma apresentação no Keynote, eu não sou muito bom em Photoshop, mas eu criei uma apresentação no Keynote que é exatamente onde eu peguei os recursos, ó. Eu fiz essa apresentação, já exportei isso em imagem, aí fiz aqui o campo aberto com bomba, o campo fechado, aberto com bomba explodido, valor 1. Aqui ele está mostrando com essa letra aqui, porque eu não instalei a fonte que realmente vai ser usada durante o jogo. A fonte eu coloquei no meu outro computador, que foi onde eu fiz essa apresentação, mas é uma fonte bem pixelada e vocês vão ver na imagem. Basicamente, que o campo marcado com a flag e o campo vazio. Eu fiz essa apresentação no Keynote, que é onde eu mexo mais, né? Deveria ter sido no Photoshop, mas basicamente o que eu fiz foi exportar. Então, para você pegar esses arquivos, basta você digitar esse caminho aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui no VS Code para ficar fácil para vocês lerem, ó. http://files.coder.com.br/curso-flutter/cm, né, campo minado, _assets.zip. Então, você copiando essa URL aqui, eu vou fechar aqui o arquivo e não salvar, vou colocar isso no Chrome para a gente baixar o arquivo. Basicamente, ele vai baixar um arquivo .zip e nesse arquivo .zip você vai descompactar esse zip dentro do projeto. Pronto, com o zip baixado aqui, ó, o cm_assets.zip, eu vou jogar isso dentro de desktop. Aqui dentro eu tenho o projeto campo minado, ou seja, diretamente dentro do campo minado,
Eu vou descompactar esse arquivo, ele vai gerar eu vou inclusive apagar esse arquivo, não preciso dele. Vai gerar aqui a pasta Assets, Image, e aqui dentro nós temos as imagens, ó. Campinho aberto com o dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O campo com a bandeira, ou seja, marcado, com a bomba estourada, com a bomba sem ser estourada e o campo fechado. Ou seja, esses assets vão ser extremamente importantes para o nosso projeto. Uma vez que eu coloquei os assets, você já baixou isso, já colocou os assets no seu projeto, a gente precisa registrar esses assets dentro de pubspec.yaml. Aqui já tem uma versão comentada, vou descomentar isso, e nós vamos colocar dentro de assets barra images, no caso eu coloquei aqui, deixa eu ver só onde foi que eu coloquei. Então, assets, images, exatamente, eu tenho aberto, underline, 0, ou seja, continua a extensão JPG, não tem problema, então vai ter o aberto 1, eu vou duplicar aqui, ó, aberto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou colocar aberto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Além do aberto, eu vou ter, deixa eu ver aqui, o próximo vai ser bandeira. Vou colocar bandeira. Depois de bandeira vai ser bomba 0. Então, bomba underline 0 e bomba underline 1. E finalmente o fechado. Então, eu registrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 imagens. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente. Registrei todas as imagens. Vou salvar esse arquivo. Ele vai dar um reload bem rápido e as nossas imagens estão registradas. E o próximo passo que nós vamos fazer vai ser exatamente trabalhar com o widget de campo, para que a gente possa usar essas imagens e ver a gente alternando os diferentes estados da aplicação para ele mostrar essas diferentes imagens. Então, uma vez que a gente já tem as imagens, eu vou entrar aqui em componentes e nós vamos criar um novo componente chamado campo underline widget, que é o local que nós vamos usar todas essas imagens que nós registramos aqui. Então, esse componente será um componente stateless. Então, eu vou criar aqui. O nome dele vai ser campo widget. E nós vamos precisar importar também aqui o material.dart. O que é que eu vou receber como parâmetro para esse componente? Vai primeiro receber um campo, ou seja, a parte, o modelo, né, que representa um campo que tem todos os dados, se está minado, se não está minado, se foi explodido ou não, que tem todos os métodos, esse campo será passado como parâmetro para cá. Um outro que nós vamos receber como parâmetro vai ser a função, a function, que vai receber um campo como parâmetro e vai ser o on, abrir. Na verdade, eu vou fazer duas ações nesse componente. Vai ser abrir, inclusive eu tenho até que importar aqui o campo. Então, import, vou sair da pasta de componentes, entrar na pasta de models e vou pegar aqui o campo.dart. Eu vou precisar abrir e eu também vou precisar alterar a marcação. Então, para isso, eu vou criar também uma função que vai receber o campo. Qual campo que eu estou querendo alterar a marcação, né? E eu também vou ter aqui o método alter na marcação. Então, como esse componente aqui, o campo widget, ele não tem estado, eu vou simplesmente passar isso para o componente Py. Sempre que o usuário clicar com um clique rápido, né, só clicou, ele vai abrir. Se ele segurar o clique longo, ele vai chamar aqui o on, alterar a marcação. Então, são esses dois métodos que eu preciso receber. Aqui eu também, se eu quiser colocar, eu posso dizer que esse método retorna void e void, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Vou definir o construtor, então, campo, widget, passando aqui os três atributos que vão ser requeridos, required. Então, vou ter aqui o des.campo, vírgula, vou definir aqui o des.on abrir e, finalmente, o on alternar marcação. E aqui no nosso componente, vou colocar um ponto e vírgula aqui para fechar o construtor. E aqui no nosso componente, eu poderia usar um flat button, por exemplo, como eu também posso usar um inkwell, que é uma área que você consegue ter gestos, por exemplo, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, um dos gestos vai ser o onTap, que é quando o usuário bate, seria o clique, por exemplo. E nesse caso eu vou querer chamar o on, abrir,
passando o campo. Então, aqui eu vou precisar passar, na verdade, uma função arrow, né? Já que eu quero passar como parâmetro o campo. Então, função arrow, onAbrir, passando o campo. Um outro que eu vou precisar usar aqui vai ser o onLongPress, ou seja, quando o usuário pressiona de forma longa. Nesse caso, eu vou querer chamar o onAlternarMarcação. Então, alternar a marcação, passando o campo que foi passado como parâmetro. E, finalmente, eu vou ter aqui um child. Só que o meu child vai depender do estado, ou seja, se o campo estiver marcado, se o campo estiver explodido, se o campo estiver aberto, tudo isso ele vai mostrar imagens diferentes. E para eu não fazer essa lógica diretamente aqui, vou criar um método chamado getContent ou getImage. Poderia ser getImage, ele vai retornar a imagem que vai ser o conteúdo desse componente. E aqui eu posso criar uma imagem, um método, melhor dizendo. Esse método vai retornar um widget, o nome do método vai ser getImage. E aqui, baseado no estado do meu campo, é que eu vou mostrar uma imagem ou outra. Então, algumas imagens têm prioridade, por exemplo, se está explodido ou não, né? Então, eu vou fazer o primeiro teste aqui. Se o campo estiver aberto e o campo estiver minado e o campo estiver explodido. Se ele estiver explodido, eu vou retornar aqui o image.asset e vou passar o caminho da imagem que representa um campo explodido. Se você vier aqui, ó, em asset image, no caso, o campo explodido é a bomba 0. Ele vai mostrar aqui, ó, essa bomba aqui. Se você clicar com o botão direito e copiar o caminho relativo, ó, copy relative path, você vai ver, eu vou fechar isso aqui, você vai ver que vai ser exatamente aquilo que a gente precisa para acessar esse asset. Eu vou colocar esse por enquanto e vou colocar o último, que vai ser também retornando image.asset. E o último que eu coloquei foi o campo fechado, que é o padrão. Então, a mesma coisa desse caminho aqui, só que ele vai ser aqui o fechado. Então, vou colocar fechado. Pronto, com isso a gente já consegue testar para ver como é que vai ser exibido isso na tela. E depois a gente vai colocando os outros cenários. Então, entrando aqui em campo minado app, no meu conteúdo, eu vou importar lá de componente também. Então, import components. Aqui eu vou pegar o campo widget.dart. E eu também vou precisar importar, então, import lá de modelo, né? Então, /models. Precisar importar o campo, já que ele recebe como parâmetro um campo. Então, aqui eu vou criar no lugar do texto o meu campo widget. Vou passar aqui, primeiro atributo vai ser um campo. Vou criar aqui um campo. Na verdade, eu vou criar um campo antes aqui, que eu consigo ter mais flexibilidade para setar qualquer coisa que eu precise. Então, campo recebe campo. Vou passar aqui a linha como sendo 0, tanto faz, não faz muita diferença aqui, coluna, para ser 0 também. E por enquanto eu vou passar esse campo como parâmetro para cá. Então, campo recebe campo. E os outros métodos, no caso o onAbrir, eu já posso até criar um método aqui em cima, que realmente ele no final das contas vai existir, né? Que vai ser o método abrir. E eu posso colocar aqui também só um print, colocando abrir. E o outro vai ser e aqui eu passo abrir, na verdade não chamo ele, né? E o outro vai ser o onAlternarMarcação, né? AlternarMarcação, que eu vou chamar o método de simplesmente AlternarMarcação. Então, com letra minúscula, vou pegar esse nome aqui, só para não errar a digitação, e criar um método, retorno void, AlternarMarcação. Nesse caso, esses métodos, o abrir, ele recebe um campo e o AlternarMarcação também recebe um campo, certo? Vou colocar com o nome completo aqui, campo. Vou colocar void aqui e também vou aproveitar para colocar void aqui no reiniciar. Pronto. E aqui, vou simplesmente colocar um print AlternarMarcação. Pronto. Já tem os dois métodos e já tem o campo passando para cá. Uma vez salvando esse arquivo, pronto, apareceu aqui o nosso campo
E a gente pode brincar um pouco com o campo para que a gente possa ver outros cenários. Por exemplo, o campo.abrir, ou seja, ele já vai mostrar um campo aberto, e aí significa que eu preciso mostrar, por exemplo, lá no meu widget de campo, colocar todas as imagens necessárias para que ele possa exibir. Então, deixa eu completar aqui as imagens, colocando o campo widget, nós vamos ter um outro cenário, que é se o campo estiver aberto. Então, vou fazer o seguinte, ó, else, if, colocando aqui, se ele entrar nessa parte aqui, significa que, vou colocar campo.aberto. E aí a imagem, eu vou duplicar essa imagem, trazer para cá, vai ser o campo aberto. Estou colocando aqui o campo aberto, underline 0, que é quando não tem nenhuma bomba ao redor. Ele colocou aqui o aberto. Deixa eu ver os outros cenários aqui que eu preciso contemplar. O outro cenário, que eu vou duplicar, inclusive esse aqui, ó, duplicar para baixo, colocar aqui um else if, é quando você tem um campo que foi aberto e minado, mas ele não está explodido, que é o caso da bomba 1. Bomba 0 é quando ele foi explodido, bomba 1 é quando ele foi aberto só para ser mostrado onde estão as outras bombas, né? Então, para a gente simular isso, aqui dentro do meu campo minado app, eu vou ter que minar o campo e mandar ele abrir. Só que para eu mandar ele abrir, eu preciso usar aqui um try catch. Então, eu vou colocar um try on. Não dá exceção, eu vou inclusive importar ele aqui em cima. Está dentro de models, que vai ser explosão exception.dart. E a gente vai precisar dela aqui, ó, explosão exception. Até poderia tratar de forma genérica, tá? Mas de qualquer forma eu vou colocar dentro de um try catch aqui, ó. Vou colocar campo.minar, ou seja, o campo estará minado, e quando eu chamar o abrir, ele vai chamar uma exceção. Eu não vou querer tratar a exceção aqui, vou simplesmente querer que ele abra um campo que esteja com mina. Aí ele vai mostrar, ó, explodido. Aqui para mostrar outra mina, né? Por exemplo, a outra imagem, que seria a imagem 1, ou seja, sem estar vermelho, eu teria que ter outros campos. Eu até posso colocar outros campos aqui, ó. Por exemplo, campo vizinho 1 e recebe um campo. Eu preciso realmente colocar um vizinho aqui, porque senão ele não vai adicionar como vizinho, né? Então, linha 1 e coluna 0. Vou adicionar esse campo aqui, adicionar vizinho, passar aqui o vizinho 1. Nesse caso, se eu pegar o vizinho e minar, ó, vizinho 1.minar, é para ele mostrar não apenas o campo aberto, mas o campo aberto com a quantidade de minas específicas. E aí eu vou testar exatamente isso agora. Por enquanto ele não vai fazer nada, eu vou não minar esse campo, ó, que ele vai mostrar o campo simplesmente aberto, ok? Como era de se esperar. Só que esse campo aqui tem um vizinho e esse vizinho tem uma mina, então eu preciso mostrar o número 1 aqui. Então, para a gente ir lá no nosso campo widget, eu preciso fazer aqui um outro teste, que é o seguinte, ó, um outro else if, que vai ser se tiver aberto, e a quantidade, então campo.quantidade de minas na vizinhança for maior do que 0. Isso tem que vir antes do outro, do aberto, porque esse aqui só vai ser exibido quando não tiver minas na vizinhança. E aqui eu preciso chamar a imagem correta. Então, eu tenho o aberto 1, o aberto 2, o aberto 3, 4, 5. Só que eu tenho esse valor aqui já. Na verdade, eu posso até colocar aqui, ó. Aqui em cima eu posso criar uma variável, a quantidade QTDE minas, e eu recebo esse valor. Posso usar isso aqui, já que eu peguei esse valor, e eu posso interpolar o valor da quantidade de minas para eu completar o valor dessa imagem. Olha como é legal, eu não preciso me preocupar em ter que fazer um teste. Se tem uma mina, chame essa imagem. Se tem 2 minas, chame essa. E como eu padronizei que o aberto é exatamente a imagem correta pela quantidade de minas, então se eu interpolar a quantidade de minas, ele vai pegar exatamente a imagem correta. Se tiver 2 minas, vai pegar aberto, underline 2. Se tiver 3 minas, aberto, underline 3 e assim sucessivamente. Ó, salvando aqui, ele já vai suportar esse cenário, ó, e mostrou aqui uma mina. Eu posso criar outros exemplos, né? Criar um segundo vizinho, por exemplo, vizinho 2,
colocando, por exemplo, 1 e chamar aqui vizinho 2. Também preciso adicionar ele. E fazendo isso, ele vai mostrar que tem 2 vizinhos com mina e sucessivamente eu posso testando todos os outros cenários. Então, vou verificar aqui os casos. Então, eu coloquei aqui, ó, no caso do explodido, né, aberto, minado, explodido, aberto e minado. Logo depois, se o campo está aberto, na verdade, o próprio aberto, eu não preciso nem ter o aberto e nem testar isso, ó, porque se for 0, ele já pega a imagem correta, então eu não preciso ter esse caso aqui embaixo. Certo? A quantidade de minas for 0, ele já pega o aberto 0 e assim sucessivamente. Mas eu tenho marcado, eu preciso também colocar, então, else if, se o campo estiver marcado, eu vou precisar mostrar a imagem do campo marcado. Então, deixa eu tirar aqui isso, duplicar uma imagem, e nós temos aqui o marcado. Eu coloquei marcado, foi? Deixa eu ver qual foi a imagem que eu coloquei. Fechado, bandeira. Então, o marcado é a bandeira.jpg. A gente pode testar isso muito facilmente. Só voltando aqui, ó. Eu não vou abrir o meu campo e eu vou, na verdade, chamar o alternar marcação. Salvando. Por mais que ele tenha minas ao redor e esse campo esteja seguro, se você marcou ele, ele vai aparecer como marcado. O último que está faltando, acho que é isso, já tem todos, né? Ó, todas as bombas, bomba 0 e a bomba 1, temos todos o aberto, né? De 0, 1, 2, 3 até 8, e temos a bandeira marcado, e finalmente o campo pode estar fechado se não foi feito nada com ele, que é o estado padrão, né? Ele só entra nesses aqui se tiver com alguma coisa diferente, ou marcado diferente, ou aberto diferente, ou se tiver minado, ou se tiver explodido e tal. Então, pessoal, é isso com relação a esse widget de campo. Basicamente, ele é um inkwell para detectar tanto o tab como o long press, ou seja, o toque rápido e o toque longo. E aí ele chama o on abrir e o on alternar marcação. E a partir do estado do meu campo, ele vai mostrar uma imagem ou outra. Vale salientar que esse é um elemento, né, um componente sem estado. Por isso que eu não estou alterando diretamente. Léo, por que tu não chamou o campo.abrir no momento que o usuário fez aqui o on-tap? Quando ele vai fazer um toque rápido, ele vai chamar o abrir. Quando ele for fazer um toque longo, ele vai chamar o alternar marcação. Eu poderia simplesmente chamar campo.abrir, campo.alterar marcação, mas esse componente é um componente sem estado. Então, ele não vai mexer no campo.abrir ou no campo.alterar marcação, porque isso vai mexer no estado da aplicação. Então, eu vou simplesmente dizer quando o usuário clicou rápido e quando o usuário clicou demorado, que é tanto o onAbrir como o alternar marcação. E outra classe que vai ter o estado, aí sim ela que vai fazer a parte de chamar no campo essas funções para o estado mudar e a interface mudar de forma reativa. Agora nós vamos para o tabuleiro, já que a gente já criou o campo, ele já está respondendo a todos os estados, digamos assim, da nossa classe campo, e ele já está notificando o abrir e o alternar marcação. Eu nem testei isso, mas se eu colocar aqui em View, para a gente colocar o console, debug console, deixa eu limpar aqui o console, e eu clicar, segurar com o cursor, né, do mouse aqui, ó, por mais tempo, ele vai chamar alternar marcação. Se eu clicar rápido, ele vai chamar no abrir. Então, clicando demorado, ele chama os dois métodos de acordo com aquilo que eu clicar, ou seja, funcionando corretamente como era de se esperar. Então, o próximo componente que nós vamos criar vai ser o componente tabuleiro widget. Então, tabuleiro underline widget.dart. Ele também vai ser um stateless widget. Eu vou chamar aqui tabuleiro widget e vou importar aqui o material.dart. Então, o que é que eu defini aqui em relação aos parâmetros que eu vou passar para ele? Eu preciso receber um tabuleiro, então final. Ele também não vai controlar o estado, então vou receber aqui um tabuleiro final já setado para cá, certo? Vou setar ele fora e vou passar ele para cá, já definido. Vou também ter um outro método que vai ser os mesmos dois métodos que eu coloquei no campo, porque eu vou controlar o meu estado no componente principal, que é o campo minado app. Então, esses mesmos dois métodos aqui, ó, eu vou simplesmente passar ele para cima, certo?
Então, o tabuleiro widget também vai receber 2 métodos. O outro recebe um campo e esse aqui recebe o tabuleiro. Então, definir aqui e eu vou também criar um método construtor. Então, tabuleiro widget com os parâmetros nomeados, ponto e vírgula aqui. Então, também requeridos, tá? Então, required this ponto tabuleiro. Vou definir aqui o on abrir e vou definir o on alterar a marcação. Preciso importar tanto o tabuleiro lá de models e vou precisar também importar o próprio campo também que eu estou usando ele, né? Então, campo e tabuleiro. Pronto, formatando aqui. Pronto, aqui no nosso container eu vou criar um child que vai ser um grid view. Então, vou criar uma grid view, nada mais intuitivo do que você ter lá o campo, né, com linhas e colunas como grid view. Então, grid view ponto count. E aqui no count eu vou passar o atributo que é a quantidade de elementos que eu vou ter no meu eixo cruzado, no cross-axis. Ou seja, eu vou passar a quantidade de colunas que eu vou ter dentro da minha grid, que a partir daí ele vai pegando todos os elementos que você for passando, ele vai formando as colunas e depois vai formando os próximos elementos. Então aqui eu vou definir que vai ser a partir de tabuleiro.columns, colunas na verdade, né, que eu estou em português, colunas, vai ser o meu cross-axis count, ou seja, o main axis é o eixo vertical e o cross-axis é o eixo horizontal. E nesse eixo é exatamente as colunas que eu preciso passar. Então, o próximo passo, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um children, vou fazer um map, então vou pegar tabuleiro.campus.map, eu vou receber um campo como parâmetro e vou retornar um widget, que eu posso chamar o toList para ele converter para lista no final das contas. Então aqui basicamente eu vou retornar um campo widget, então campo widget, e vou passar como campo, digamos assim, vou mostrar aqui, vou passar o campo que eu recebi aqui, que é a letra C, já que eu estou fazendo um map em cima de campos. E logo na sequência eu vou precisar passar o onAbrir, que eu já recebi como parâmetro, e o on alternar a marcação, que eu também tenho aqui, recebi como parâmetro. Pronto, então para cada um dos campos que estiver dentro do meu tabuleiro, eu vou chamar um mapping, ou seja, converter um campo em um widget do tipo campo widget. E é exatamente o que o map está fazendo, no final eu chamo toList e o resultado disso vai ser os filhos. Com isso, acredito que eu tenha terminado esse componente. Esse é um componente super simples, ele não tem estado, ele simplesmente recebe as duas funções, passa para o campo e a detecção dos eventos de clicar e de alterar a marcação vai ser feito no próprio campo. E eu vou notificar isso para o meu componente principal, que é exatamente o campo minado. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou limpar essa parte aqui dos testes que eu fiz na aula passada. Então, eu vou tirar aqui os campos vizinhos e tal. Não vou ter um campo widget aqui e vou ter, na verdade, um tabuleiro widget. Então, tabuleiro widget. Ele vai receber, deixa eu colocar uma vírgula aqui no final, ele vai receber um tabuleiro. Então, vou criar aqui um tabuleiro diretamente aqui, tabuleiro. Vou passar a quantidade de linhas, vai ser 3. Quantidade de colunas vai ser 3. E a quantidade de bombas, por enquanto, vai ser 0. Vou colocar uma vírgula aqui. Colocar uma vírgula para formatar. O onAbrir, eu vou passar a função abrir, que eu já tenho. Então, eu já tinha criado anteriormente. E o onAlternar marcação. Também não vou chamar a função, vou simplesmente passar a referência da função. Com isso, agora ele vai criar um tabuleiro com 3 linhas e 3 colunas sem nenhuma bomba. Eu poderia colocar aqui uma bomba, mas por enquanto ainda não está funcionando a parte visual, né, de eu clicar e realmente mudar o estado, já que é um componente sem estado. Eu vou fazer logo em breve. Então, trouxe aqui 3x3, aqui eu posso colocar, por exemplo, quantidade de colunas. Posso colocar, sei lá, 15. Pode ser uma quantidade interessante. E vou colocar, por exemplo, 15 linhas. Só para ver como é que fica. Pronto,
colocou 15 linhas e 15 colunas. E eu posso, inclusive, colocar a quantidade de bombas para 10, não vai gerar nenhum impacto visual aqui, tá? Eu vou deixar, por enquanto, com a quantidade menor, não pegando o dispositivo inteiro, e mais na frente a gente vai resolver esse problema para realmente calcular, para saber quantos, digamos, campos é melhor para uma determinada tela. Se você tiver diferentes, digamos assim, relações entre a altura e largura do dispositivo, né, você vai ter diferentes campos, né, quantidade de campos, aí, linhas e colunas. Eu vou deixar para calcular isso mais para o final. Mas o fato é que o nosso componente de tabuleiro está funcionando e o próximo passo nós vamos tornar esse componente aqui, que é o componente campo minado app, em um componente do tipo stateful. Ele vai ser stateful porque é aqui que nós vamos controlar todo o estado. Na verdade, o estado da nossa aplicação ele está dentro de tabuleiro e dentro dos campos, que são as classes de modelo. Mas é aqui que a gente vai disparar o método abrir, o método alterar a marcação, e isso vai gerar impacto na nossa interface. Então aqui nós vamos agora converter o nosso campo minado app para um componente do tipo stateful. Então, command ponto, converter to stateful widget. Se você der um command ponto e não aparecer, é só você insistir um pouco mais, é um control ponto também que ele vai fazer, tá? Então aqui dentro do meu state, converteu já, dentro do meu state eu vou criar duas variáveis que vão ser do estado da minha aplicação. A primeira vai ser uma variável boolean, que é o venceu, que inicialmente vai ser nulo, então não vou nem colocar true nem false, ou seja, por padrão ele vai assumir o valor nulo. E vou criar também uma variável chamada tabuleiro, que vai ser também privada, então tabuleiro recebe tabuleiro, e aqui eu vou passar a quantidade de linhas, vou colocar 12, quantidade de colunas vai ser 12, e vou colocar quantidade de bombas para ser 3. Para ser fácil de resolver, quando eu precisar resolver mais na frente. Então, com isso, já que eu estou dentro de um componente com estado, eu posso pegar aqui o tabuleiro e substituir aqui embaixo, onde tem tabuleiro que eu instanciei fixo aqui, eu vou colocar apontando para o estado, e onde tem falso aqui, eu vou apontar para venceu. E aí o venceu como sendo nulo, quando eu reiniciar a aplicação, ele vai ficar amarelinho aqui em cima, já que o venceu está nulo. Deixa eu dar um refresh aqui só para ele atualizar. Pronto, já atualizou aqui a quantidade de campos, eu coloquei um pouquinho menos, né? Tinha colocado 15, coloquei 12, e coloquei para o venceu, já que é nulo, vai ficar amarelinho aqui. Pronto, quais são os próximos passos que a gente precisa fazer? É exatamente no momento que se eu clicar aqui, e eu colocar no View, colocar aqui no Debug Console, limpar aqui o Debug Console, se eu clicar em qualquer um desses, clicando, ele vai chamar, alternar a marcação. Se eu clicar, ele vai chamar o abrir. Ele está executando sim, ele está chamando esses métodos aqui, e o reiniciar também está sendo chamado. Quando eu clicar em reiniciar, ou seja, esses 3 métodos já estão sendo chamados pela minha aplicação. O que está faltando agora é eu implementar esses métodos. E é aqui que a nossa aplicação vai começar a ganhar vida. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, no método abrir, nós vamos implementar ele primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui o setState. Sempre que eu chamar algo dentro do campo ou dentro do tabuleiro, eu preciso chamar isso dentro de um contexto do setState, já que ele vai mudar o estado da aplicação. Eu não vou mudar a referência de tabuleiro, mas eu vou mudar um valor ou um atributo dentro do campo, e isso vai gerar impacto na nossa interface gráfica. Então aqui eu recebi o campo como parâmetro e eu quero dentro do setState abrir esse campo. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um try. Por que um try? Porque é possível que nesse campo ele gere uma explosão. Então eu tenho que tratar aqui colocando on explosão exception. Nesse caso eu vou querer fazer um tratamento, eu vou já mexer nele. Então deixa eu colocar aqui, devia ter formatado, depois eu formato. Então aqui dentro do try eu vou chamar campo.abrir. Então, fazendo isso, eu já consigo abrir o campo se a gente executar. Vou salvar aqui. E dentro de explosão, por enquanto eu não vou fazer nada não, deixar só abrir mesmo. Clicando aqui, ele já abriu, já fez de forma recursiva e já mostrou aqui os outros dois. No caso, se eu já quiser alterar também ou alternar a marcação, posso fazer o seguinte, posso colocar aqui um setState também. E aqui dentro do setState, eu vou chamar o campo, alternar a marcação. E ele também vai funcionar. Então, salvando aqui, ele não está reconhecendo ainda se ganhou ou não o jogo, tá?
mas o fato, ó, que se eu clicar aqui com um clique longo, ó, alternou a marcação e finalmente alternou a marcação. Nesse cenário aqui era para eu ter ganho o jogo, mas ele não está mostrando. Clicando aqui, ele não está reiniciando ainda. Como é que a gente pode colocar para reiniciar? Muito simples. No reiniciar, eu vou chamar aqui o set state também. O reiniciar eu vou usar a partir do tabuleiro. Então, ó, underline tabuleiro ponto reiniciar. E o venceu vai ser nulo. Se eventualmente o usuário tiver vencido, né? Venceu, vai receber o valor nulo. Então, com isso, a gente consegue reiniciar o nosso jogo. Tem algumas coisas para a gente fazer ainda não abrir, tá? Alguns detalhes, mas vamos lá. Se eu clicar aqui em reiniciar, ó, nosso jogo reiniciou. Aqui deu uma explosão, certo? Como eu não tratei a questão da explosão, ele caiu aqui dentro do explosão e é para ele detectar que o jogo perdeu. Mas clicando aqui novamente, ó, aqui eu posso marcar. Parte da nossa lógica já está funcionando, mas ele não está detectando ainda se o usuário ganhou ou não. Então, o que é que a gente pode fazer para detectar? Logo depois de abrir um campo, você pode testar o seguinte, ó, tabuleiro.resolvido. Se tiver resolvido, significa que eu posso dizer que o usuário ganhou. Então, eu venho aqui e coloco, ó, venceu, recebe true. Caso ele caia aqui embaixo, ou seja, dentro de explosão, com certeza eu vou ter o venceu, recebe falso, porque explodiu. Mas uma das coisas que eu também posso fazer aqui, que eu preciso fazer, é chamar, ó, tabuleiro.revelar, acho que é revelar bombas. Porque nós queremos ver todas as bombas do jogo, né? Uma vez que o usuário perdeu o jogo. Então, a parte do perdeu ok e a parte do está resolvido para dizer se ele venceu ou não. Um outro ponto que ele também pode vencer é quando ele estiver fazendo uma alternância da marcação, ou seja, logo depois de alternar a marcação, também é importante verificar se o usuário resolveu ou não o tabuleiro inteiro, para marcar como venceu o verdadeiro. E aqui eu já estou fazendo uma alteração no reiniciar para nulo, né, caso ele tenha vencido ou perdido, aqui ele já vai considerar isso. Então, reiniciando a aplicação, deixa eu ver aqui, ó, vou clicar numa bomba. Clicando numa bomba, ele já revelou as outras, já marcou essa como sendo a explodida e já mostrou a carinha dizendo que o usuário perdeu. Agora vamos ver se a gente ganha aqui um jogo. Ó. Colocando um, cliquei aqui, eu sei que esse aqui com certeza tem, aqui não tem nada. Aqui eu sei que eu posso marcar, aqui não tem nada. E finalmente marcando é para ele detectar que ganhou. E ele não marcou, não sei exatamente por quê. Vamos ver aqui, ó. Campo alternado, se tabuleiro resolvido, venceu igual a true. Deixa eu dar um refresh aqui na aplicação para ver só se foi uma questão de não ter atualizado para a última versão do código. Pronto, com os arquivos sincronizados eu vou testar mais uma vez o venceu. Ó. Vou marcar aqui e finalmente marcar aqui. Ó. Marcou como venceu. Testando mais uma vez aqui. Então aqui posso abrir, marcar como venceu, marcar, né, na verdade. Marcando, ele marcou como venceu. Então, tanto ganhando como perdendo, ele está atualizando a nossa aplicação. E o que está faltando... outra coisa que é importante também fazer é o seguinte, ó. Quando eu perder ou quando eu ganhar, eu não posso continuar jogando. Se eu vier aqui e clicar, ó, ele vai permitir abrir mesmo depois que eu perdi o jogo. Não faz sentido isso. Então, a gente pode fazer um teste aqui o seguinte, ó. Antes de abrir, eu posso fazer o seguinte. Se venceu é diferente de nulo, simplesmente sai e não faz nada. A única coisa que o usuário pode fazer vai ser reiniciar o jogo. Então, tanto no abrir como... E eu posso colocar isso antes do set state. Não preciso... Já que eu não estou alterando o estado aqui. Então, chegou aqui, ele já venceu, está diferente de nulo, não faz nada. A mesma coisa eu vou colocar aqui no alterar a marcação. Ou seja... Chegou aqui, o jogo já venceu, perdeu ou ganhou, né, tem um resultado, significa que ele não vai mexer em nada, nem na marcação e nem no abrir. Então, dando um refresh aqui na aplicação só para ter certeza que está tudo ok. Pronto, ó, vou clicar aqui, abriu, vou perder o jogo. Pá, perdi o jogo, vou tentar abrir esse, ó, não consigo abrir. A mesma coisa quando eu ganhar. Se eu tentar ganhar o jogo aqui, vou marcar aqui, vou marcar aqui e finalmente vou abrir esse para ganhar o jogo. Ganhou. Aqui não tem mais o que fazer, né? Mas eu não consigo nem abrir, nem desmarcar, porque o jogo fica travado, a não ser
reiniciar o jogo. O que está faltando agora é a gente definir de forma dinâmica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou limpar o tabuleiro daqui do estado. Eu vou querer calcular, na verdade, isso de uma forma dinâmica, esses valores de linhas e colunas. Na verdade, eu vou partir do princípio que eu vou ter uma quantidade de colunas e a partir daí eu vou definir a quantidade de linhas. Tá? Então, eu vou deixar aqui o tabuleiro limpo e vou criar um método que vai retornar o tabuleiro. Então, logo depois de alterar a marcação, vou criar um método que vai retornar aqui um tabuleiro e o nome do método vai ser getTabuleiro. Eu vou esperar receber como parâmetro duas coisas para esse método getTabuleiro. Vou esperar receber um double, que é a largura da minha tela, e um outro double, que vai ser a altura da tela. Como a gente vai conseguir a largura e a altura, eu vou já mostrar para vocês. Existem algumas formas, por exemplo, Media Query é um possível, a gente vai usar uma outra estratégia que vai ser o Layout Builder. Mostro já para vocês. E aí, em cima desses dois valores é que a gente vai realmente construir o tabuleiro. Obviamente, se o tabuleiro já tiver sido criado, então getTabuleiro, se for igual a nulo, aí sim é que eu entro para criar, caso contrário, eu retorno aqui o meu tabuleiro, tá? Então, tabuleiro. Então, eu vou partir do princípio que eu vou ter uma quantidade, então, quantidade de colunas vai ser igual a 15, como eu coloquei aqui. Então, eu tenho uma largura na minha aplicação e a partir dessa largura eu tenho uma quantidade de colunas. A partir da largura e a quantidade de colunas, eu tenho como descobrir qual é a largura de cada um dos campinhos. E eu sei que ele vai ser quadrado, ou seja, a largura do campo vai ser exatamente igual à altura. E aí, a partir daí, eu consigo inferir quantas linhas eu preciso preencher para conseguir preencher toda a altura do celular. Basicamente, essa é a estratégia que eu vou usar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para definir a largura do campo, eu coloquei aqui, ó. Na verdade, é o tamanho do campo, que a largura e a altura vai ser igual, já que ele é quadrado, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o tamanho do campo vai ser a largura dividido pela quantidade de colunas. Então, aqui nesse caso vai ser um double, vai ser quebrado. Então, a quantidade de colunas vai ser inteiro, mais a largura aqui é um double, então o resultado vai ser um double. Aqui eu tenho o tamanho do campo. Com o tamanho do campo, eu consigo inferir a quantidade de linhas. Então, como é que eu posso fazer isso? Ó? Eu vou definir aqui int quantidade de linhas. Vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui a altura, que eu espero receber como parâmetro, dividido pelo tamanho do campo. Isso aqui vai dar um valor quebrado. Só que eu posso arredondar esse valor quebrado, tanto para cima como para baixo. No caso aqui, eu quero arredondar para baixo. Se ele deu, cabe 16 linhas, ponto 3. Então, eu vou colocar só 16 linhas. Cabe 16 linhas, ponto 98. Eu quero colocar 16 linhas e não o quebrado. Então, aqui eu vou arredondar para baixo, né, que é o floor. Pronto, aqui agora eu já tenho a quantidade de linhas, a quantidade de colunas. E aí, para a gente criar o tabuleiro, vai ser tranquilo. Então, eu vou criar aqui, ó, tabuleiro, recebe, tabuleiro. Então, eu vou ter aqui a quantidade de linhas, QTDE linhas. Vou ter a quantidade de colunas, e vou ter a quantidade de bombas. Por enquanto, eu vou colocar 3, daqui a pouco a gente aumenta, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui, só para formatar o código. E, com isso, a gente já tem um método que vai retornar um tabuleiro de acordo com o tamanho da tela. Só que eu preciso agora passar a largura e a altura. Então, para isso, eu vou substituir aqui, ó, em vez de ter um child do tipo tabuleiro child direto, eu vou passar aqui um filho que vai ser um layout builder. Existem alguns componentes que têm essa estratégia de ter um método builder, né? Então, por exemplo, o list view também você pode criar a partir de um builder e tal. Então, aqui eu vou criar uma função, dependendo do tipo de builder que você vai usar, ele vai ter parâmetros diferentes. Via de regra, o primeiro parâmetro é o contexto, que ele vai passar, e o segundo parâmetro vai depender do tipo de builder. No caso do list view, vai ser um inteiro, né, que vai ser o índice, e aqui no caso eu vou receber umas constraints. E nessas constraints aqui eu vou ter tanto a largura como a altura que eu tenho disponíveis para imprimir, né, para renderizar o meu componente tabuleiro. Então aqui eu vou retornar o meu componente tabuleiro, ponto e vírgula,
E eu vou agora chamar aqui o método getTabuleiro, pegando de constraints, então colocando aqui, ó, constraints, ponto, altura máxima. Primeiro eu vou querer a largura, né? Então a largura máxima e constraints, ponto, altura máxima. Pronto, vou colocar uma vírgula aqui, vai formatar, vai ficar mais interessante. O resto continua exatamente a mesma coisa. Pronto, salvei aqui, ver se ele sincroniza as informações, se não eu dou um refresh aqui para ver se ele realmente vai mostrar a tela inteira. Pronto, pessoal, aqui atualizou para a última versão, aí sim, ó, ele colocou a tela inteira. Eu posso até aproveitar essa partezinha de baixo para colocar a mesma cor de cima. Então aqui no container eu coloco colors.gray e ele vai colocar cinza aqui embaixo e cinza em cima, vai ficar a versão final da nossa aplicação. Então, pessoal, testando aqui, nós só temos, eu acredito que 3 bombas, né? Então vai ser muito fácil resolver aqui, principalmente num tabuleiro grande como esse, ó. Então, resolvendo aqui e resolvendo aqui e finalmente abrindo aqui, ó, ganhamos o jogo. E agora eu vou colocar, sei lá, 50 bombas mais ou menos, eu acho que vai ser interessante para esse cenário. Vou dar aqui um refresh na aplicação, testando agora sim, ó, já deu errado. De cara já estourei uma bomba e já revelou todas as outras bombas, vou reiniciar novamente. Agora colocando aqui abriu, ó, aqui eu sei que tem bomba, aqui eu sei que não tem, porque esse aqui só tem um, aqui eu sei que tem bomba. Aqui só tem 2, então aqui com certeza não tem, aqui não tem, aqui também não, ó. Aqui já tem 4 bombas, então vai ter aí, a gente vai ter que ir inferindo devagarzinho para ir descobrindo o jogo. E se eu clicar, por exemplo, aqui, provavelmente vai ter bomba, ó, descobri, bati numa bomba, ficou vermelhinha exatamente aqui, estourou e o resto foi revelada. E agora vai ser bem mais complicado eu ganhar, então não vou me arriscar a ganhar o jogo para não passar aqui 10 minutos tentando. Então é isso, pessoal, do nosso projetinho do Campo Minado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vimos muita coisa, né? Até teste. Fizemos aí um modelinho bem legal para gerar também chamadas recursivas lá no Abri. E eu acho que é um projeto, de certa forma, um pouco complexo, mas que traz muito conhecimento interessante, não apenas de Flutter, mas também de como programar lógica dentro de Dart. A gente viu também a sessão, fizemos uns testes, então acho que foi um projeto muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver vendo esse vídeo no curso, até o próximo capítulo. E se você estiver vendo esse vídeo dentro do YouTube, faz o padrão, né? Curtir, compartilhar e deixar seu comentário aí embaixo, que ajuda muito a gente no canal. E se você estiver no curso, até o próximo capítulo.